Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar hoje, 11 de setembro, um dia marcado na história da humanidade, principalmente depois de 2001, quando aqueles 19 terroristas, né, que participaram diretamente do ataque às Torres Gêmeas, fizeram aquela desgraça que mudou o mundo mesmo. Isso nós vamos depois, mais para frente, nós vamos daqui para frente abordando isso pelas consequências que a própria humanidade está sofrendo em função desse 11 de setembro. Então hoje é o dia 11 de setembro, só que de 2011, então nós estamos completando aí esses 10 anos dessa tragédia, e nós estamos aqui estudando uma doutrina, uma religião, que eu estava falando com ela aqui ainda agora, que é a única que tem explicações lógicas, racionais e sensatas para convencer e consolar o ser humano. Quem acredita pela fé cega não tem estrutura para, na hora H, resolver o problema por conta própria. Não tem autossustentação na fé. Agora, quem aprende através do Espiritismo não é melhor do que ninguém por isso, mas tem uma estrutura, um convencimento, uma lógica que faz com que a gente entenda e passe pelos problemas de uma forma diferenciada, de uma forma menos sofrida. Então aqui nós estamos para estudar isso, estudar a doutrina espírita, que não é a nossa doutrina, às vezes como nós ouvimos falar. Tem muita gente que fala, a nossa doutrina, como é que vai a nossa doutrina? Não é nossa doutrina, é a doutrina dos Espíritos. Nós não temos doutrina, nós temos orientações que são advindas de fora. Então não é a nossa, é a do universo, é a da humanidade, é a de qualquer um. Então nós estamos aqui para estudar a doutrina espírita nesses seus vários aspectos, que, como eu digo sempre aqui, às vezes o tema que vai ser abordado pelo título, vocês já ouviram, vocês já assistiram palestras sobre isso, mas com certeza essa será diferente de todas as que vocês já ouviram, mesmo com o mesmo título, mesmo que tenha tido o mesmo título, não é? Então nós vamos fazer a prece e em seguida a Tereza vai desenvolver o assunto da noite. Queridos amigos espirituais, aqui estamos em nome de Deus com bons propósitos e por isso cercados de bons espíritos, cercados de boas influenciações, para que todos nós possamos captar, aprender, raciocinar, refletir sobre tudo que aqui será abordado, sobre os diversos aspectos que nos tocam a cada um de nós no dia a dia de nossas vidas. Agradecemos, portanto, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos intuem, que nos ajudam por aqui estarmos em mais esta noite. E em assim sendo, nós vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Tereza Cristina. Anunciando assim, ela fica mais nervosa, porque ela dá uma impressão que... Ou não? Nada de pânico. Vai. Prometo que não. Boa noite a todos. Eu mesma já fiz uma palestra com tema de felicidade e no final da palestra eu vou colocar o mesmo, só que na época eu coloquei só o áudio e hoje eu consegui botar o vídeo ali sobre felicidade. Então eu vou começar lendo um pedaço do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, quando a gente lê que a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, é o item 20. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. E no Livro dos Espíritos,
Na pergunta 920, Kardec questiona: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Pergunta 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Ou seja, os espíritos nos dizem que nós somos os arquitetos da nossa encarnação atual e o arquiteto da nossa encarnação futura. Nós moldamos o que vai acontecer conosco ainda nessa encarnação, através de atitudes em encarnações anteriores, e preparamos a nossa próxima encarnação. Então, na maioria das vezes, os momentos infelizes, as infelicidades por que passamos, os momentos em que nos desesperamos, foram traçados por nós mesmos. E na primeira pergunta, quando ele diz que nunca aqui na Terra vamos ter a felicidade completa, é porque exatamente estamos num planeta de provas e expiações. Então sabemos que vamos passar nesse planeta por tormentos, por necessidades, e cabe a nós, somente a nós, abrandarmos esses momentos. Então, na Terra, existe a felicidade? Se a felicidade não existe, por que a procuramos incessantemente? Todos nós, não há quem não queira ser feliz. Nós que estamos aqui, as pessoas que não frequentam a doutrina espírita, seja de que religião for, seja ateu, todos estão atrás da chamada felicidade. Nenhum de nós quer ser infeliz. Nenhum de nós quer sofrer. Todos procuramos momentos de felicidades, tá? Através de coisas que nos complementem. Se procuramos por algo, se vivemos procurando por esta felicidade, então essa felicidade deve existir. Nós espíritas já sabemos que a felicidade não é deste mundo. Nós já entendemos isso através de estudos que vamos fazendo dia a dia, através de palestras, através da leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Nós já entendemos que a felicidade não é deste mundo, porque já entendemos que estamos aqui de passagem, que somos aprendizes, que estamos nesse corpo agora, nesse momento, aprendendo a nos tornar pessoas melhores. Somos aprendizes dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer há 1000 anos atrás e que foi complementado pela codificação da doutrina espírita. Somos aprendizes de humildade, de amor ao próximo, aprendizes da prática da caridade. Nenhum de nós que esteja encarnado neste planeta que é de prova e expiações é santo ou vai se santificar nesta encarnação. Mas passo a passo, com pequenas modificações, vamos nos tornar um pouco melhor e vamos conseguir um dia atingir a felicidade total em planetas superiores. Eu sou feliz. Estamos em um planeta que não nos oferece a felicidade plena.
costumamos ter momentos de felicidade, gotas de felicidade. Quando passamos no vestibular e vamos fazer uma profissão que escolhemos, momentos de felicidade ao vermos nossos filhos formados, momentos de felicidade ao escutarmos alguém fazer um elogio ao nosso trabalho, na prática do nosso trabalho. A felicidade, na realidade, está aonde nós a pomos. O problema é que geralmente não a colocamos aonde nós estamos. O problema de nós, seres humanos, encarnados, é que a matéria começa a falar mais alto do que a parte espiritual. E aí nós colocamos a nossa felicidade em coisas materiais. E cada vez que conseguimos uma coisa que almejamos, nós não nos satisfazemos, colocamos mais uma coisa lá na frente para conseguirmos ser felizes. Se nós colocássemos a nossa felicidade no fato de termos o essencial para vivermos, o alimento, a roupa básica, a saúde de nossos filhos, se nós colocássemos a nossa felicidade no fato de estarmos conseguindo moralizar as nossas crianças, de estarmos conseguindo nos moralizarmos, nós teríamos paz de espírito. E com paz de espírito, nós conseguiríamos ser felizes no nível de felicidade que somos capazes de atingir aqui. Mas o problema é que sempre colocamos a felicidade em um carro novo. E quando esse carro tem 2, 3 anos de uso, queremos trocar por outro que já é velho. Isso, quando não colocamos a nossa felicidade em coisas que o nosso vizinho tem. É aquele ditado que a grama do vizinho é sempre melhor. Então, nós estamos até satisfeitos com o que temos, mas o nosso vizinho constrói uma piscina na casa dele. E aí pronto, queremos nós também termos a nossa piscina. O meu filho está estudando num colégio público e está muito bem, obrigada, mas o nosso vizinho colocou ele num colégio particular top de linha. Não, então o meu rebento também tem que ir para aquele colégio. Ou seja, somos egoístas e somos invejosos. Não há nenhum de nós que não tenha uma vez na vida olhado para alguma coisa que uma amiga adquiriu e que ou o nosso patrão e não tenha vindo aquela coisinha lá de dentro e falar, puxa, por que não é comigo? E muitas vezes, como acho que foi até o Zé Manuel mesmo que falou numa palestra aqui, a gente coloca a felicidade no fato de enriquecer sem saber que aquilo vai ser a nossa grande maldição. Como a gente leu ali, o Espírito nos esclarecendo no Evangelho, a felicidade não está associada à fortuna. Então, eu posso ganhar na Mega Sena, em algum jogo desses que há por aí, e ao mesmo tempo eu vou começar a ter que andar com guarda-costas, eu vou começar a sofrer ameaças de sequestro, eu não sei. Quando escolhemos a condição em que vivemos agora, quando fizemos o nosso planejamento encarnatório, sabíamos tudo que tínhamos que aprender enquanto espíritos. E fizemos as nossas escolhas. E devemos procurar seguir essa programação sem nos lamentarmos o tempo todo pela nossa infelicidade quando ela vier nos visitar. A existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida. Uma breve passagem que liga duas imensidões, a do passado e a do futuro. Todos nós temos encarnações passadas e teremos encarnações futuras. Tivemos nossos momentos, nossas gotas de felicidade em encarnações anteriores. Mas tivemos muita infelicidade e praticamos muitos erros.
Assim como agora, se colocarmos numa balança nossos acertos e nossos erros, com certeza erramos mais do que acertamos. É que nós, quando pensamos em nós mesmos, sempre usamos do desculpismo e abafamos a parte ruim que existe em nós e procuramos vangloriar a parte boa. Então, quando pensamos em nós mesmos, nós sempre falamos aquilo que nós temos de bom. Não, eu sou humilde, procuro fazer a caridade, eu trato todo mundo como igual, eu amo o meu próximo. Mas se nós pararmos, se nós nos olharmos no espelho e procurarmos ver quem realmente somos nós vamos ver que não somos humildes, que na maioria das vezes somos orgulhosos com cada coisa que nós conquistamos. Nós vamos ver que, ocasionalmente, nós praticamos o amor ao próximo, mas que é muito mais comum que a gente não tenha essa prática. Nós dificilmente deixamos de retirar o que temos para dar ao outro. Nós normalmente damos aquilo que nos sobra, quando na realidade às vezes basta um sorriso, um abraço. Muitas vezes um irmão se aproxima da gente querendo apenas um calor humano, e às vezes a gente passa despercebido por aquele irmão sem perceber que ele só precisava de 1 minuto de atenção. Eu lembrei, como sempre, de um fato que aconteceu comigo no hospital essa semana. Eu passei mais ou menos uma semana muito mal-humorada, me lamentando, parecia uma velha daquelas bem ranhetinhas, tá? Tudo estava errado, nada estava bom, tá? Eu sou tão infeliz, igual todos nós falamos. E na terça-feira eu fui passar a visita no Raul Sertã, e eu começo pelo pronto-socorro, porque o Raul Sertã anda meio confuso nas comunicações. Então, muitas vezes, quando a gente começa pela parte de cima, o pronto-socorro esqueceu de comunicar que havia paciente lá embaixo e o paciente fica sem visita. Então, eu entrei no CTU, na parte feminina, não tinha paciente da neurologia. Entrei na parte masculina, um senhor que estava logo encostado na cama, muito assim, a gente chama de consumido. São os pacientes de câncer, AIDS, que eles perdem massa muscular, eles perdem, eles ficam pele e osso mesmo, né? Ele fez assim com a mão e falou: vem cá, moça. Aí eu cheguei perto dele, ele falou: me arruma um copo d'água. Eu falei: já vou arrumar para o senhor. Saí, entrei num lugar onde ficou a enfermagem, né, no balcão, e havia 2 enfermeiras. Eu falei: aquele senhorzinho ali perto da parede está pedindo um copo d'água. Foi como se eu tivesse falado com as paredes. Aí eu repeti novamente: aquele senhor ali perto da parede está pedindo um copo d'água. Ah, doutora, aqui é assim mesmo, um pede um copo d'água e daqui a pouco o outro está pedindo um copo de não sei o que lá, aí daqui a pouco o outro está pedindo para abanar, e daqui a pouco... Eu fiquei sem saber o que responder, virei para ela e falei assim: tem paciente da neurologia? Ela falou assim: não. Aí eu ia descendo. Quando eu fui descendo, eu falei: peraí. Virei para ela e falei assim: aonde tem copo descartável? Ela falou assim: ali. Aí eu fui, peguei o copo descartável, fui até o final do CTU, fui no bebedouro, botei e entreguei o copo de água ao senhor. O muito obrigado dele mudou minha sintonia de terça-feira para cá. Alterou totalmente. Eu que passei 5 dias me lamentando, falei: está tudo errado, estou trabalhando demais, estou fazendo... Tá? Uma atitude no bem, uma atitudezinha desse tamanho, mudou a minha sintonia. Quer dizer, enquanto eu estava lá de lamentações, atrás de lamentação, quais espíritos que estavam aqui, chegando pertinho de mim? Espíritos que estavam vibrando na mesma sintonia. É isso mesmo, está tudo errado. Ai, meu Deus, somos todos infelizes. No momento que uma pessoa me agradeceu por um copo d'água, tá?
E eu percebi o quão pequeno tinha sido aquela atitude de parar, aquilo não me, eu não gastei 30 segundos com aquilo, eu mudei minha sintonia. Eu comecei, os espíritos que se aproximaram de mim foram espíritos que vibravam no bem. E aí você vibrando no bem, você se sente feliz. Mas para que a gente vibre no bem, é preciso ter atitudes do bem. Então, essa separação entre passado e futuro é uma separação que a gente enxerga agora. Mas quando a gente desencarna, que a gente chega no plano espiritual, a nossa história se torna uma história só. Nós seremos capazes de nos conhecermos intimamente desde encarnação muito atrás até a atual. E aí vamos querer voltar e suplicar por novas oportunidades para praticarmos o bem. E vamos descobrir que não éramos infelizes, não. Que estávamos passando por situações que cavamos em outras encarnações. E outras situações que cavamos nessa encarnação mesmo. Através de negligências com a saúde, então doenças que adquirimos e que na realidade às vezes não tem nada a ver com a encarnação anterior. Foi nessa encarnação que eu cavei, que eu procurei. A única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes. União pelo pensamento e pelo coração. Enquanto da divisão procedem todos os males, a desordem, a confusão, a perda de tudo que constitui a força e a grandeza da sociedade. Ou seja, a desunião entre os seres, a desunião entre irmãos, leva à desordem. A união leva à ordem. Quando nós conseguimos nos moralizar, nós somos capazes de modificar pequenos microcosmos. Não, nós individualmente, nós não somos políticos, nós não somos líderes mundiais, nós conseguimos modificar, nós temos chances de ensinar aquelas pessoas que convivem conosco. Eu posso ensinar a pessoa que me auxilia em casa, posso ensinar aos meus pais, a meus filhos, colegas de trabalho. E se a gente consegue modificar alguma dessas pessoas, nós estamos fazendo uma corrente de moralização. Porque só quando nos moralizarmos, só quando conseguirmos agir mais no bem do que no mal, vamos realmente promover a união entre os seres. Enquanto isso não acontecer, a desunião se torna uma coisa mais patente. Eu fiquei sabendo o que aconteceu com aquelas roupas que foram colocadas na época da tragédia aqui em Friburgo, foram colocadas no campo de futebol. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu? Foram incineradas. Porque apodreceram, porque as pessoas iam lá, ninguém tinha, a sociedade não se organizou, o poder público não se organizou para receber uma grande quantidade de doações, e a doação em roupa foi realmente uma coisa absurda. Mas se o poder público se organiza, se a sociedade se organiza, ali seriam feitos lotes de roupa, roupas masculinas, roupas femininas, não teria ficado tudo jogado ao relento como ficou, e apodreceu tudo. Tá? Não tinha como salvar nada. Uma senhora que trabalha na parte da faxina do Raul Sertã, ela falou que ficou apavorada, que eram sapatos em caixas, sapatos novos, blusas com etiquetas. Quer dizer, a desunião, o não pensar no outro, causa desordem.
causa desordem moral, causa desordem social. Só quando pudermos pensar no meu irmão como o meu irmão verdadeiro, só quando eu entender que cada um de nós é filho de um mesmo pai e que temos os mesmos deveres um para com o outro, só aí nós vamos conseguir promover a moralização da sociedade. Isso que eu li é de Leon Denis, tá? É que eu tinha esquecido de botar o finalzinho. A felicidade não é deste mundo, porém, é neste mundo que a cultivamos. É aqui, enquanto esse espírito está aqui nesse corpo, que eu tenho que procurar a felicidade dentro das limitações que me coloca um planeta de prova e expiação, e que eu tenho que cultivar, regar a sementinha da minha felicidade futura. Então eu tenho que procurar não repetir erros. Erros todos nós cometemos. Mas os grandes erros, quando nós identificamos, nós temos que parar, pensar nele e falar, eu vou procurar nunca mais fazer isso. E nos policiarmos. E aí vem o vigiai e orai. Vigiai e orai todas as vossas horas. Temos que vigiar e orar desde a hora que acordamos até a hora que vamos descansar o corpo. Porque só assim, nos policiando, vamos evitar cometer erros já anteriormente cometidos. Vamos evitar nos tornarmos espíritos estagnados. Espíritos que não vão evoluir porque aquilo que adquirimos de bom em encarnação anterior vai continuar conosco. Mas se não nos melhorarmos nessa, se não nos modificarmos, vamos voltar para casa da mesma forma que viemos para aqui. Perdemos essa oportunidade. E nós que estudamos a doutrina, sabemos que quando voltarmos, não saberemos quando voltaremos para o corpo. Não sabemos quando nos será dada uma nova oportunidade encarnatória. Então temos que aproveitar essa. Não podemos ficar pensando, vou deixar passar, já fiz umas coisinhas boazinhas aí, tá, na próxima eu me acerto. Não, a próxima pode demorar muito, muito tempo. E aí vamos lamentar não termos aproveitado essa. Todos os filhos de Deus foram criados para a perfeição. Eu já falei aqui que assim como nós, Jesus também começou com uma encarnação primária e veio se transformando, se modificando, batalhando, perdendo erros, vícios, adquirindo qualidades, perdendo erros, vícios, adquirindo qualidades, até que se tornou o espírito mais puro que esteve entre nós. Nós também vamos chegar à perfeição, mas para isso é preciso trabalho, muito trabalho, mãos à obra. Só falar no bem, só chegar aqui e falar da doutrina e passar o que a doutrina tem me ensinado, não vai me transformar. Eu preciso me transformar através das minhas atitudes, através das minhas ações. Felizes aqueles que não perdem seu tempo no caminho. Felizes aqueles que aproveitam cada oportunidade de praticar o bem. Felizes aqueles que, ao retornar, ao ser colocado na balança da sua consciência, porque vamos ser nós mesmos que vamos nos julgar. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, sai com saldo positivo. A felicidade pode ser encontrada em qualquer lugar, principalmente dentro de nós mesmos. Principalmente quando descobrimos que lamentações e lamúrias não nos levam a lugar nenhum. Que lamentações e lamúrias, como eu falei que aconteceu comigo, só nos traz a aproximação
de espíritos que estão naquela sintonia. E aí a gente vai ficando cada vez mais lamentação, com mais lamúrias, entristecida. Esse é o processo, inclusive, da depressão, quando você não consegue modificar essa forma de pensamento. Se eu entro num processo de lamentar, de me lamuriar, de achar tudo ruim, nada está bom, e eu não consigo modificar essa forma de pensamento, eu vou parar no psiquiatra com quadro de depressão. Porque só vão se aproximar de mim espíritos que estão nesse mesmo quadrante. E cada vez eu vou me entristecer mais, cada vez eu vou achar que as coisas vão de mal a pior. Então, quando nós, dentro de nós mesmos, conseguimos trabalhar que... Não, peraí, deixa eu analisar direitinho a situação. Eu perdi o emprego. Puxa, mas eu sou uma pessoa capacitada. Eu tenho mãos, eu tenho braços, eu tenho força, eu tenho saúde, eu vou conseguir outra coisa. Se não for no campo em que eu trabalho, eu vou tentar batalhar de alguma forma. Morrer de fome eu não vou. Ou, estou com câncer. O que fazer? Tratar. Não adianta. O INCA tem um livro que eles pegam o mesmo grupo de mulheres com câncer de mama e fizeram um estudo do resultado do tratamento daquelas mulheres que tinham um pensamento positivo, que tinham fé, que achavam, não, eu vou vencer a doença, e um outro grupo, que era um grupo de pessoas mais deprimidas, que tinham que ser encaminhadas ao serviço de psicologia, tá? Houve cura nos dois grupos, mas o resultado do grupo que era positivo, que tinha fé, tá, foi infinitamente superior em tempo de cura, tá, e na não recidiva do tumor. Então, a nossa forma de pensamento determina uma série de modificações no nosso interior. E podemos trabalhar isso para sermos felizes nas limitações que sabemos que temos neste planeta. Depende de como encaramos a vida. Depende de como encaramos as dificuldades e as tribulações. Tem um poemazinho do Fernando Pessoa que fala o seguinte: não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário, mas revolte-se de forma positiva, não lamentando, não chorando, gritando, esperneando, se modificando, transformando aquela situação numa situação melhor. É aquele ditadozinho, pegar um limão e fazer uma limonada. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Tenha esperanças, e para nós espíritas, ter esperança é uma coisa fundamental, porque nós sabemos que a vida não é só isso aqui. Nós não acreditamos que ao desencarnarmos, vamos para o céu ou para o inferno. Nós entendemos o mecanismo da evolução. Então, ter esperanças para a gente é uma coisa fundamental na nossa fé. Agora, não se afogue nessas esperanças, porque se você tiver esperanças de modificar e não trabalhar para isso, a gente vai se afogar nessas esperanças. Se eu tenho esperança, mas não trabalho para que o fato que está negativo na minha vida se modifique, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se achar que precisa voltar, volte, corrija erros, peça perdão, perdoe. Se perceber que precisa seguir, siga. Vá a cada minuto tendo novas conquistas. Vá se modificando e se melhorando. Se estiver tudo errado, se eu estou encarnado, se meu espírito ainda abriga esse corpo, ainda há tempo. Por menor que sejam as conquistas que eu obtenha a partir de agora, ainda há tempo de obtê-las. E se estiver tudo certo, continue no caminho já iniciado. Muito bem, nós estamos aí com uma porção de motivos para pensar, para articular por conta própria esse artigo chamado Felicidade, que realmente depende só de nós.
A gente tem sempre destacado isso, porque a doutrina espírita está sempre nos chamando a atenção de que a felicidade não está no exterior, a felicidade está só dentro de nós. Tem pessoas que acham que tem que ir para a China para ser feliz, outros irem para Paris, ficar debaixo da Torre Eiffel, né, o Hildes? Ficar debaixo da Torre Eiffel para ser feliz, e acho que para ir para a Patagônia, ou acho que tem que ver um vulcão. Não existe isso. Quando a gente está com um problema, se a gente fugir para o Polo Norte, o problema vai junto. Se você fugir para o Polo Sul, o problema vai junto. Se for para o deserto, ele vai junto. Se for para qualquer lugar, ele vai junto. Da mesma forma é a felicidade, ela estará ou não dentro da gente pela nossa conquista. Nós é que temos que observar. E como disse aqui na palestra a nossa irmã Tereza, através de coisas simples, conquistar felicidade, conquistar tranquilidade, não é coisa tão complexa não. Qualquer um pode ter acesso e pode conquistar. O mistério todo está em nós nos conhecermos melhor, cada vez melhor, porque nós somos o principal problema da nossa vida. Nós é que somos o problema da nossa vida, e não os outros, ou o clima, ou a riqueza, ou a pobreza ao nosso redor. Na sexta-feira, na palestra de sexta-feira, a Cristina Ferro trouxe aqui um exemplo de um empregado que foi pegar algumas coisas dentro de um frigorífico, e ele entrou para pegar as coisas e tal, e o frigorífico fechou, trancou com ele lá dentro. Deu a hora, todos saíram, e ele ficou batendo, gritando, e não tinha como, ninguém ouvir, ninguém socorrê-lo, até que o porteiro sentiu a falta dele e procurou, foi lá no frigorífico, abriu o frigorífico e conseguiu salvá-lo. As pessoas falam, mas como você teve essa ideia de procurá-lo? Por quê? Ele falou, pelo seguinte, sempre que ele chega, ele me cumprimenta, sempre me cumprimentou, e nunca ele saiu sem também ir me cumprimentar, e hoje ele não foi me cumprimentar. Então, um gesto de carinho, de gentileza, de solidariedade, que marca uma pessoa pela simpatia, e isso que salvou-lhe a vida, porque em função dele não ter falado com o vigia antes de sair, ele sentiu a falta e sabia que ele não tinha saído, porque nunca ele saiu sem ir lá cumprimentá-lo, sem ir lá falar com ele. São coisas tão simples, mas muito significativas na nossa vida. E as coisas simples, elas às vezes se tornam imperiosamente importantíssimas para cada indivíduo, porque o que é simples para um é altamente complexo às vezes para outros. O que muitas pessoas digerem com simplicidade, com facilidade, outras pessoas têm grandes dificuldades para digerir. Eu lembro que às vezes eu falava com uma determinada pessoa, perdoa, quando ele comentava sobre algumas broncas que tinha de algumas outras pessoas, eu falava assim, perdoa. Aquilo era um choque para ele. Aquilo era como se eu estivesse dando-lhe uma martelada no dedo mindinho. Ele não suportava ouvir falar aquela palavra, perdoar aquele indivíduo que ele tanto tinha bronca dele. Até nesse particular, por acaso, no dia do sepultamento desse indivíduo que não perdoava, do corpo dele, né, aquele que ele tanto reclamava e odiava, foi ao enterro. Foi ao enterro, porque ele não tinha nada contra ele. Contra a pessoa B, não tinha nada contra a pessoa A. A pessoa A é que tinha contra a pessoa B. Mas era tão... Aí é que está a colocação de cada pessoa e de cada problema. Para um o que é problema, para outro não é. Então, as ações, as atitudes às vezes mais simples, como cumprimentar as pessoas, os semelhantes, é um gesto de simpatia e de evolução, e de vitória que cada um está conquistando. Tem muitas pessoas que não cumprimentam fulano porque fulano é antipático e não cumprimenta a ele, nunca cumprimentou. Às vezes o fulano lá está pensando a mesma coisa. Eu nunca cumprimento ele porque ele nunca também me cumprimentou. Alguém tem que quebrar isso. E esse alguém somos nós que estamos ouvindo isso, nós que estamos aprendendo através de uma doutrina que não diz que nós somos salvos e eles lá fora estão condenados. Pelo contrário, diz que eles lá podem estar
muito bem de situação, salvos dos próprios problemas, e nós aqui com mais dificuldades. O espírita aprende isso, que todos serão salvos pelas suas ações, pelas suas transformações, e não pelas suas religiões. Agora, nós espíritas temos mais responsabilidade em estarmos sabendo que através das reencarnações, nós estamos aqui para perdoar, para construir, para ser simpático, para se autoconhecer, se autodominar, lutar contra o egoísmo, contra a inveja, contra o orgulho, contra a vaidade, contra tudo isso. Isso faz parte das nossas vidas. É bonito quando a gente chega aqui e fala, como a Tereza falou, que ela teve a semana aborrecida, bronqueada, eu às vezes tenho também, e vocês também têm. Nós não podemos enzaricar, ou seja, assumir a postura de quem nunca errou, de quem é santo, quem é puro. Aí a gente vai ter dificuldade de melhorar, porque nós temos que passar a imagem que somos puros. Não, nós temos que passar a imagem normal, que nós temos defeito, nós temos vícios, todos nós temos que admitir e trabalhar contra eles. Trabalhar contra aquilo que nos faz complicar a vida. E isso nós todos temos, detalhes, nós todos precisamos. No centro espírita, todos nós somos aprendizes. Nós não viemos aqui para cima ensinar a vocês, nós temos as mesmas dificuldades. Só que nós estamos trabalhando com um material, nós estamos trabalhando com um processo educativo que nos alerta a respeito disso. Não adianta simplesmente nós virmos ao centro. Não adianta nós acertarmos na loteria ou não e trazermos aqui um grande donativo para o centro. Isso não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. O que importa é nós começarmos a acordar para nós mesmos. Não é a gente vir aqui para achar que cumpriu a obrigação religiosa no domingo, nós fomos ao centro. Não é assim. Cada um tem que ser esperto e se conhecer e se administrar de uma forma melhor. Nós viemos aqui todos nós para isso, para aprender. E para sair daqui e praticar isso lá fora, no mundo de vocês, no meu mundo, onde nós vivemos, onde nós atuamos. Nós não precisamos fazer aqui uma grande reunião para nos confraternizarmos e para dar aquele cunho de que aqui nós estamos fazendo a caridade, aqui nós estamos fazendo a fraternidade. Não, nós aqui aprendemos para agir lá fora. Onde vocês moram, onde vocês trabalham, onde vocês estudam, onde vocês têm ações na rua, na vila, enfim, no clube, em qualquer lugar. Aquela característica de igreja, de que todos vêm, e a igreja tem o departamento de caridade, o departamento disso, o departamento daquilo, em espiritismo não cabe isso. Nós temos que aprender aqui para agir lá fora. É como a faculdade de medicina. O aluno não vai para lá aprender a ser médico para ser médico na faculdade. Ele vai aprender a ser médico para ser médico no mundo. Ele vai aprender a ser engenheiro para ser engenheiro no mundo, e não lá. Aqui também é assim. Não pense que mas lá não tem um grupo de fraternidade, de visitação para ir um na casa do outro. Não. Vocês vão nas casas dos amigos de vocês, onde é que vocês moram, onde é que vocês atuam, é isso que vocês têm que fazer, é isso que eu tenho que fazer, que nós todos temos que fazer e agir dessa forma. Aqui nós viemos aprender. E aprender, inclusive, eu quero até aproveitar para falar, tocar nesse assunto. O aprendizado aqui não é só o momento que começou a ser falado, é do momento que nós entramos aqui. Eu lembro que a gente começa a reunião às vezes atrasado, 7h05, 7h10. Às vezes eu faço isso de propósito. Eu percebi algumas vezes que tinha pessoas se contorcendo na poltrona, como eu digo na televisão. Tinha pessoas se contorcendo na cadeira, olhando para o relógio. Já começou, a reunião começou às 7 horas. Só que quem está muito nervoso e agitado está sendo reprovado. Não está aproveitando o ensinamento. E a tolerância? A questão não é nós começarmos às 8, às 7 e terminarmos às 8. 8 vai todo mundo embora. Apaga a luz, que todo mundo tem que ir embora, porque 7 começou. Não existe isso, isso é espontâneo, natural. Nós podíamos estar debaixo de uma grande árvore, conversando, sem a questão. Tem que ter o horário, claro, senão que horas vocês vão vir? Vem às 7. Às 7 começa. Mesmo que não tenha eu falado aqui, mas já começou. E nós já estamos sendo testados. Nós já estamos sendo exercitados. É aquela história de que às vezes numa reunião uma pessoa chega atrasado.
todo mundo fica revoltado, aborrecido. Calma, nós temos que confiar nas pessoas. Se ela chegou atrasado, teve um motivo. E esse motivo é respeitável. E nós não podemos ficar revoltados por causa de coisas que nós temos que exercitar em nós o contrário. Então vejam, isso é aprendizado. Isso é nós estarmos nos conhecendo e nos valorizando como espírito imortal. Então, quando nós começamos as reuniões aqui, muitas vezes nós apresentadores, expositores, nós temos dificuldades. Não há quem não tenha nervoso, apreensão para vir apresentar um estudo para vocês. Tem muita gente que fica branco, amarelo e nunca mais vem ao centro se a gente falar, quer ajudar a gente a falar, quer vir aqui na sexta-feira fazer um estudo, a pessoa nunca mais volta, se apavora e nunca mais volta, porque é complicado. Então eu quero também que vocês desenvolvam esse aspecto da tolerância conosco, com nós aqui que falamos. Muitas vezes, há pouco tempo, nós estamos fazendo apresentações, então tem textos às vezes que são lidos aqui. E tem maneira de ler de um jeito, de outro, de outro, de outro. É uma maneira da gente estar estudando e de nós que estamos aqui estarmos aprendendo a passar o ensinamento. Às vezes vocês pensam, Zé Manel fala melhor do que os outros. Não, é simplesmente porque eu tenho 40 anos fazendo isso. E tem pessoas que estão aqui há menos de 40 meses. Então tem dificuldade, tem dificuldade. E essa dificuldade, eu quero que vocês todos coloquem na conta da tolerância, na conta da solidariedade de vocês para conosco aqui que estamos aprendendo, que estamos falando, principalmente a nossa turma que vem aqui. Eu, por exemplo, não sei usar o telão, ainda não usei. Engraçado que tinha pessoas aqui, coisa horrível, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Aí elas usam, elas estão usando maravilhosamente bem. E eu que achava que devia, eu nunca usei, porque eu ainda não tenho uma habilidade para usar o telão. Então tem uns que usam, tem outros que não usam, tem uns que leem mais, tem outros que leem menos, tem uns que mexem nos livros na hora, 2, 3, tem outros que já não mexem, tem eu que mexo com o Globo, tem outros que não mexem. Então eu quero que vocês tolerem essas nossas, às vezes, metodologias que cansam. Às vezes a pessoa está quase dormindo, façam força para não dormir. Tem gente até que já me perguntou, por que eu sempre que entro no centro me dá sono? Eu falo, porque você está cansado. Porque a primeira coisa que acha é que entrou no centro, o espírito embargou nela, envolveu e fez, dorme para você não assistir, dorme para você não prestar atenção, dorme, nada, não entre nessa. Se é porque normalmente você está cansado. Claro, pode haver uma influenciação, pode, mas não fica contando. É aquilo que também acho que foi falado na palestra de sexta-feira. Não criem essa mística de que entrou no centro os espíritos. Então, lá fora vocês estão mais assediados por espíritos do que aqui. Porque aqui está sob controle. Lá fora está sem controle. Então lá fora, às vezes, nós somos mais assediados. E a Cristina Ferro falou muito bem aqui na sexta-feira, que nós, às vezes, as pessoas, na maioria, inadvertidamente, procuram um centro para ter comunicação com os espíritos, para falar com a mãe que morreu, para ter uma mensagem da avó, para ver como é que faz, como é que recebe o espírito. Isso não é assim, o espiritismo não é para isso. Isso existe em qualquer lugar do mundo, porque não é uma invenção do espiritismo. A comunicação dos espíritos é um fenômeno natural que ocorre no universo inteiro. Então isso não é uma característica que seja fundamental para o espiritismo. Existe. O fundamental no espiritismo é nós aprendermos que somos espíritos imortais, estamos aqui num processo de aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento só depende de nós. É como emagrecer. Ninguém consegue emagrecer para o outro. Emagrecer é um processo que cada um tem que aplicar a si próprio, senão não emagrece. Certo? Pois bem, evoluir, se melhorar, é um processo também que ninguém pode fazer para o outro. Cada um tem que fazer o seu. Cada um tem que fazer o seu. E sem lamentar, sem se revoltar. E quando a lamúria, a lamentação vier, levanta o ânimo, levanta e olha para frente. Vejam quantos milagres nós temos. Nós ouvimos, nós falamos, nós enxergamos, nós andamos. Olha quantos milagres nós já temos prontos. Se alguém aqui fosse paralítico, daria tudo para entrar aqui e sair daqui andando. Pois bem, vocês entraram andando e vão sair andando por conta própria. Já é um milagre feito, já viemos com ele. Aí vamos reclamar de quê? Reclamar por isso, porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo. Até a Magui me corrigiu quando eu falei da vez passada. Se nós caminhamos, nós precisamos ter um par de tênis.
Mas eu admito, até tenho 2. Porque às vezes você lava um, que ela falou, eu lavo e não seca, então eu fico sem o tênis. Ter 2. Agora, ter 40? Para que ter 40 pares de tênis? Você não é centopeia? Não é? Para que ter 40 pares de tênis? 80, seria 80, octonteia, sei lá. Mas para quê? Então, a gente tem que comandar, controlar a nós próprios, controlar os nossos anseios. Nós estamos num mundo aí cheio de problemas econômicos, financeiros, que acabam nos envolvendo. Cartão de crédito, cheque especial. Cartão de crédito é um instrumento para quem não tem dinheiro comprar o que não precisa. Sabiam? Cartão de crédito é um instrumentozinho maldito para quem não tem dinheiro comprar o que não precisa. Você passa numa loja, está lá, em 20 vezes sem juro no cartão. Você olha o raio do objeto, você não está precisando. Mas como é em 20 vezes sem juro no cartão, você não tem o dinheiro, mas você tem o cartão. Então você vai e compra. Então, cartão de crédito é um instrumento para quem não tem dinheiro comprar o que não precisa. Nós estamos num mundo cheio de ofertas, cheio de problemas a nos atentar o juízo para nós nos envolvermos. Então, por quê? Ultrapassa os limites do necessário. E aí começa a atingir os limites da nossa desgraça, da nossa infelicidade. Felicidade é uma questão relativa. Nós é que cavamos a felicidade ou a infelicidade. Nós é que buscamos a felicidade ou a infelicidade. Nós é que ficamos com manias que nos tornam sofredores. Lembra que eu disse para vocês, se você ficar olhando muito no espelho, principalmente as mulheres, ficar se olhando muito no espelho, começa a perceber que esse olho aqui é um pouquinho maior do que esse. Aí pronto, encasquetou um raio, às vezes, de uma depressão. Isso vai dar em psiquiatra, muitas vezes. Porque esse olho é um pouco menor do que esse. Não é possível. Aí começa a botar o cabelo assim, para as pessoas lá fora não ver. Ninguém está ligando para isso, se o olho é maior ou menor, ninguém está ligando. Mas é um problema, ou não é? É pessoal, é de dentro, é da alma. É você que está cavando o problema. Então também é você que tem que resolver o problema. É de você para você mesmo. Então o aprendizado no Espiritismo nos ajuda a vencer, a resolver isso. Você tem um olho menor do que o outro, ou se não tem um e tem só um, enxerga, vai enxergando com esse. Porque em outra vida você vai ter 2 lindos, verdes, azuis, belíssimos. Não se preocupe com isso. Nós não somos do corpo, nem somos da terra. Nós estamos no corpo e estamos na terra. Nós somos o espírito, esse sim. Esse é que é bonito, esse é que sai daqui brilhando, ou meio escurinho, meio embaçado, de acordo com o que nós fizemos. Ele brilhar ou não. Os humildes, os simples, os sinceros, os simpáticos, os agradáveis, que foram esses pobretões no mundo, não tiveram nada, saem brilhando. E às vezes os ricos, opulentos, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, saem com grandes dificuldades. A felicidade não está na riqueza nem na pobreza. A felicidade está dentro de cada um. E é cada um que tem que descobri-la. Ela não vem e entra, como disse o Prêmio Rawat, né? Você está tomando um cafezinho na padaria e tal. De repente, ele é surpreendido, a felicidade vem e entra nele. Ele pegou ele de surpresa. Não. A felicidade é um processo. Ela vem se instalando com sua permissão. Ela não vem e te invade. É você que permite que ela vá se enraizando no seu coração, na sua consciência. É fácil, percebam isso. E não fique esperando salvação, que Jesus vai levá-los para o reino da glória. Não. Nós vamos para o reino da glória, que é a felicidade eterna, por esses esforços que nós estamos falando. Com os aplausos de Jesus, com os aplausos de Deus, dos bons espíritos, mas cada um tem que fazer o seu papel, o seu trabalho. Por isso a reencarnação universalizou a oportunidade de todos nós sermos santos um dia. Não é bonito isso? Eu, quando falo isso na televisão, muita gente se arrepia na poltrona. Quando eu falo, não é bonito isso, eles falam, não, isso é do capeta. Esse negócio de reencarnação, isso é do capeta. Não é não, isso é que é de Deus. Do capeta seria jogar todo mundo no inferno eterno por não estar nas religiões A, B, C ou D. Aliás, eu tenho até lembrado que tem tido tanto recall aí de carro, né? Deus podia fazer um recall nessa turma, né?
Só Deus que ainda não atinou com isso, Rita. Faz um recall e começa a tirar essas peças erradas que nós estamos, que não está funcionando no mundo, e melhora isso, não é? A reencarnação é esse recall. Nós estamos sempre no processo. Sempre no processo. Vamos ficar eternamente? Não, não, não. A hora que atingirmos o grau necessário para cair fora daqui, nós vamos daqui para mundos melhores. Nós vamos daqui para outros planetas mais felizes. E assim, de degrau em degrau, nós vamos conseguindo a nossa transformação.